abrir a sua Bíblia no Salmo de número 4. Salmo 4. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 8, que diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quero ler de novo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, porque temos a Tua palavra que nos orienta, que é a Tua mente, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, aquilo que o Senhor traçou para nós sermos abençoados nessa terra. E nós queremos lhe pedir, ó Pai, de maneira muito especial, fala ao nosso coração, começa falando ao meu coração, me dá a graça, a unção, ó Deus, para que eu possa transmitir a Tua palavra, ó Deus, e também ao Teu povo, inteligência para aplicar a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, Senhor, não só desse ambiente, ó Pai, mas de todos os ambientes que vão nos ouvir agora online, ó Deus, todo espírito que queira roubar, Senhor, trazendo distração, confusão nas nossas mentes, nós repreendemos no nome de Jesus e lhe pedimos, ó Pai, que nossa mente esteja totalmente cativa à mente de Jesus Cristo. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, nós precisamos a cada dia aprender mais e mais do Senhor, e em cada área da nossa vida, e eu te peço isso, Senhor, que o Senhor nos ensine nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar? Este foi um salmo, dos muitos escritos por Davi, onde Davi, no momento de aflição, se você ler todo o salmo, começa no versículo 1 dizendo: responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele estava orando e estava vivendo uma angústia, ele estava angustiado, estava vivendo um momento de dificuldade na sua vida, e ele termina esse salmo falando sobre sono. O tema da nossa mensagem é isso: dormir em paz é um presente de Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Dormir em paz é um presente de Deus, e é verdade, dormir em paz é um presente de Deus, é um presente. Quantas pessoas a gente conversa que estão tendo problema de insônia, que dormem mal, não é? E muitas vezes é por não conhecer a Jesus Cristo, porque estão afastadas de Deus, e o pecado, realmente, ele é atormentador na vida das pessoas, e conhecendo a Jesus, o Espírito Santo vem, entra no nosso coração, e nós passamos a ter uma paz que excede todo o entendimento. Mas muitas vezes, muitos cristãos, por não aplicar a palavra de Deus nas suas vidas, vivem tendo problemas de sono atormentado. E eu queria, nesta noite, estar falando um pouco sobre isso, porque nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela foi escrita para todos, não foi para Davi, não é só Davi. Davi não era muito especial, amado por Deus, mas nós todos somos amados por Deus. Jesus Cristo morreu por todos, então nós temos que tomar posse da palavra de Deus, como Davi tomava. Interessante, que no versículo 7, aqui desse mesmo salmo, no Salmo 4, ele diz o seguinte: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes dá fartura de cereal e de vinho. Então ele está dizendo o seguinte: eu tenho mais alegria por te conhecer, mesmo vivendo problemas, mesmo vivendo na angústia, mesmo tendo que clamar para o Senhor, do que aqueles que têm fartura.
Porque quem tem fartura e não tem Jesus no seu coração, quem tem fartura e não tem Deus sobre sua vida, que traz paz para a vida dele, é melhor estar passando por tribulação, mas você tem Deus, porque você tem convicção que você vai colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir. É isso que Davi diz aqui: em paz me deito, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz dormir seguro, em segurança. E eu queria trazer algumas questões aqui sobre o sono. É claro que o sono daquele preguiçoso, que só quer saber de dormir, ele é maléfico, mas o sono do trabalhador, o sono da pessoa que teve as suas atividades durante o seu dia, seja uma mãe de família que cuidou dos seus filhos ali, seja aquele que trabalha no comércio ou na indústria, ou em que for que ele trabalhe, quando ele coloca a cabeça no seu travesseiro, ele tem que estar com esse sono restaurador. E se você não tem tido isso, eu espero que você tome posse da palavra de Deus, daquilo que está escrito. Não foi eu que escrevi, está escrito, foi Deus que deixou isso escrito para nós tomarmos posse disso. Então, algumas questões sobre o sono. Primeira questão, que o sono é uma dádiva de Deus, é uma dádiva de Deus. Está dando microfonia, não tem ninguém na mesa, está dando microfonia. Salmo 127, versículo 1, diz o seguinte: se o Senhor, preste atenção, não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele enquanto dormem. Olha aqui, está dizendo aqui o Salmo 127, que não adianta eu querer edificar, trabalhar, não dormir direito, desdobrar minha vida no trabalho. Inútil vos será levantar cedo demais, dormir tarde, perder meu sono, se eu não entender que Deus trabalha por nós enquanto nós dormimos. Enquanto você está dormindo, enquanto você está tendo aquela restauração do seu corpo, que é o sono que faz isso, melhora os seus hormônios, as suas vitaminas, você tem a restauração do seu cérebro, você descansa o seu cérebro, você descansa os seus músculos, você descansa o seu corpo, você descansa a sua alma enquanto você está dormindo, você está estando restaurado. O que é que Deus está fazendo? Está trabalhando por você. Deus está vigiando, Deus está tomando conta das coisas por você. Então nós precisamos entender que o sono é uma dádiva de Deus. Quando você dorme, você está tendo uma restauração, e além disso, Deus está trabalhando pela sua vida. Entenda isso. Não adianta você pensar que eu tenho que conquistar isso, dormir tarde, acordar cedo. Não estou falando que você não deve acordar cedo, e muitas vezes a gente tem que dormir tarde, porque às vezes o trabalho faz com isso, mas não, se isso traz preocupação para a sua vida, certamente você vai ter insônia, você não vai dormir bem. Deus, Ele quer que a gente entenda isso, que o sono é uma dádiva de Deus. O Salmo 121, o versículo 2 em diante, diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, ele não vai cochilar. Eis que não tosquenejará, nem dormirá
o guarda de Israel. Nós temos, que privilégio, enquanto nós dormimos, Deus não dorme, Deus está trabalhando pelas nossas causas, Deus está cuidando da nossa vida. Esta é a certeza que nós temos que ter no nosso coração, porque quando nós temos essa noção, que o sono foi dado por Deus, um privilégio para a gente, como uma dádiva, e que Ele está cuidando de todas as coisas para as nossas vidas, nós vamos dormir melhor. Está sem som. Retorno sem som. Então nós precisamos entender isso, que o sono, uma dádiva de Deus. Primeiro conceito que eu quero que você fique na sua mente aí. Segundo conceito, dormir em paz é confiar em Deus. Dormir em paz, quando Davi fala que em paz me deito e logo pego no sono, porque ele confiava inteiramente em Deus. Então quando eu durmo em paz, é porque eu confio verdadeiramente em Deus. Será que temos confiado em Deus? Mesmo que estejamos vivendo em tempos de perigos, em tempos de angústia, em tempos de dificuldades, você tem confiado em Deus inteiramente? Você confia que Deus está no controle de todas as coisas? Você tem confiado dessa forma? E nós vemos isso. O Salmo 121, versículo 7, diz o Senhor: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Então eu confio inteiramente em Deus. Quando eu confio inteiramente em Deus, podem vir os problemas, podem vir as angústias, mas eu tenho que ter a confiança que Deus nunca perdeu o controle. Eu confio nele, eu confio que Deus sempre vai querer o melhor para mim, que Ele tem planos de paz e não de mal para a minha vida. Deus não quer o tempo todo que eu fique apreensivo, com medo, ansioso, não. Deus quer que eu confie, que eu entregue totalmente nas suas mãos os meus medos, as minhas ansiedades, que eu esteja confiante nele. E o Salmo 34, versículo 6, até o versículo 8, diz o seguinte: clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Então nós confiamos que Deus vai nos livrar de tudo que passamos, temos passado de angústia. Então por isso eu posso deitar e dormir em sossego. Versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Nós temos a convicção que o anjo do Senhor está ao nosso redor, e está nos livrando o tempo todo. Nós não podemos imaginar, quem confia inteiramente no Senhor, ele tem a certeza que enquanto você está andando na rua, os anjos estão te livrando de problemas. Quando você está numa estrada, e você entrega a sua viagem nas mãos de Deus, os anjos do Senhor estão te livrando de tantas situações. Então nós precisamos aprender a confiar inteiramente em Deus. Versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, feliz é o homem que nele confia, porque quem confia em Deus, dorme bem, se alegra no Senhor, tem paz no coração, e vale a pena confiar no Senhor. E ainda o versículo 15, do Salmo 34, diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós passamos por aflições, a palavra de Deus não nos engana. Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, e Deus faz com que o sol nasça sobre todos, e a chuva venha sobre todos, dias bons venham sobre os que têm Jesus no coração, mas dias maus também virão, mas a certeza é que muitas podem ser as nossas aflições, mas o Senhor vai nos livrar de todas, vai passar, em nome de Jesus Cristo. Então, eu durmo em paz, porque eu tenho essa confiança,
em Deus. Então, tenha um sono da paz, entregue tudo nas mãos de Deus, confie inteiramente em Deus, e você vai passar certamente a dormir melhor. Terceiro aspecto que eu quero colocar, terceira questão aqui: dormir é ter paz interior. Dormir é ter paz interior. O exemplo maior está lá em Marcos 4, 37 e versículo 38. O exemplo de quem? De Jesus Cristo. Eu vou ler aqui, eu gostaria que você prestasse atenção na leitura. Diz o seguinte: e levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O barco estava ali, Jesus, seus discípulos, uma tempestade, e o barco já começou a se encher de água. O versículo 38, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus Cristo, ele tinha tanta paz interior, ele confiava tanto em Deus, ele confiava tanto que Deus estava no controle de todas as coisas, que nada, nenhum mal se abate sobre a nossa vida, se não for com a permissão de Deus. Jesus Cristo, ele tinha essa confiança, que ele estava ali no meio da tempestade, dormindo na popa do navio, sossegado, ao ponto que os seus discípulos ficaram assustados com aquilo, e começaram a questionar: Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? E Jesus Cristo, cheio de paz interior, quando nós temos a paz que excede todo o entendimento, que é o Espírito Santo que coloca isso no nosso coração, vem as tempestades, nós não negamos isso, pode estar começando a entrar água no nosso barco, mas nós estamos com a paz no coração, que nós chamamos de paz interior, que é uma paz que excede todo o entendimento, que não é a paz que é uma paz que vai além das circunstâncias que nós vivemos, e que nós temos que ter, que Jesus Cristo aqui estava ensinando para os seus discípulos, e para nós, hoje quando lemos um texto como esse, você pensa bem, você no meio da tempestade, você está dormindo, no meio das adversidades da vida, vem uma enfermidade, você continua dormindo, porque você confia que tem um que controla todas as coisas, que é o nosso Deus, que Ele não perdeu nunca o controle, e nunca vai perder o controle dos governos, nunca vai perder o controle da economia, nunca vai perder o controle da saúde das pessoas. Deus está no controle, e quem tem paz interior, quem tem Jesus no coração, quem o Espírito Santo habita no seu coração, não pode perder essa paz. O problema está ali, temos que orar, temos que ter esse entendimento, mas temos que ter a certeza no nosso coração, aquela paz interior, que Deus está, tudo está sob o seu controle, no nome de Jesus Cristo. Não tem nada na nossa vida que Deus perdeu o controle. Não, nunca vai perder o controle. A única coisa que nós temos que ter certeza é que nós temos que orar para que as tempestades passem, porque muitas são as aflições do justo, mas vai passar. Uma hora vai passar. Mas mesmo que não passe, a paz interior vai encher o nosso coração, e nós vamos passar com aquela tormenta, com aquela situação, com tranquilidade, sabendo que Deus nunca perdeu o controle da nossa vida, das situações que nós vivemos. Creia nisso no nome de Jesus. Quarta questão, sobre o sono: prepare seu coração para dormir bem. Prepare seu coração para dormir bem. Filipenses 4, versículos 6 e 7, preste atenção: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que está falando aqui? Sabe que o que mais tira o nosso sono são as ansiedades da vida. Nós ficamos ansiosos. Nós esquecemos de fazer a higiene espiritual. O que é higiene espiritual? Vou orar, entregar diante de Deus o dia que eu passei, agradecer pelas bênçãos que Ele concedeu, me deu comida, eu vesti, eu tenho uma casa para morar, eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, agradecer a Deus com ação de graça, ter ação de graça na nossa vida, agradecer, temos um trabalho, nós temos que ter essa higiene espiritual antes da gente dormir. Depois, nós temos que entregar a Deus os problemas. O que está trazendo ansiedade? É alguém na sua família que está com um problema, que está com uma enfermidade, ou você que está com uma enfermidade, ou talvez um desemprego, ou talvez um problema financeiro, ou talvez um problema lá no seu trabalho. O que é? Entregue. Isso chama-se higiene espiritual. Nós escovamos os dentes, nós tomamos banho, às vezes para dormir, mas esquecemos do principal, que é entregar, primeiro ação de graça, depois entregar todas as ansiedades na mão do Senhor. Senhor, isso está me atormentando, isso está me angustiando, tem misericórdia, ouve o meu clamor. Quando nós aprendemos a fazer isso, vai ser diferente. Nosso sono será melhor. Outra coisa que é importantíssima e tira o nosso sono. Quem é que nunca perdeu o sono porque guardou mágoa de uma pessoa, brigou com alguém? Libere o perdão imediatamente em nome de Jesus. Você quer dormir em paz? Libere o perdão. Ajuste. Eu tenho convicção que muitos, quando eu falei isso aqui, já passaram por isso, porque eu já passei também, de ter uma discussão com alguém, aquilo, meu sono não foi o mesmo, não foi aquele sono restaurador. Às vezes demorei para dormir, porque fiquei pensando naquele problema, naquela dificuldade, na falta de perdão. E em nome de Jesus Cristo, faça isso, não vale a pena. Deus nos ordenou que nós devemos perdoar, liberar. Se tem alguma coisa no passado que você guarda, mágoa de alguém, libera o perdão, para que você possa dormir em paz e poder falar como Davi. Davi tinha um coração perdoador. Ele possa falar com Davi, com tranquilidade, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz dormir, repousar em segurança. Por que não obedecemos a palavra de Deus? Está tudo escrito, para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para nós vivermos melhor, para nós vivermos mais felizes, mais abençoados, mais em paz, e dormir bem. Dormir bem não é um quarto aconchegante, luxuoso, que faz você dormir bem, não é uma cama muito boa, não é a segurança da casa, não é a casa está segura, eu posso dormir, não é isso de forma nenhuma. Dormir bem é dormir em paz, em paz. E para ter paz, tenho que confiar em Deus. Para ter paz, eu tenho que ter paz interior. Para ter paz,
e dormir bem, eu tenho que fazer a minha higiene espiritual, entregar tudo nas mãos de Deus, preparar meu coração para dormir. Em nome de Jesus. É claro que existem questões muito importantes, né? A gente tem alguns alimentos que a gente não deve consumir, né? Como café para dormir bem à noite, porque o café tira o sono, né? Todo mundo sabe disso. Tem gente que nem café tira o sono, dorme tranquilo tomando café, mas é uma coisa que tira. Estou falando daquela parte espiritual. É claro que quando nós enchemos muito a barriga, também pode atrapalhar o nosso sono, mas tem gente que dorme bem, ronca, atrapalha o sono do outro, né? Mas dorme bem. Mas são coisas que a ciência vai falando, ensinando, não ficar muito no celular ou na televisão antes de dormir. Tudo isso são coisas importantes que a ciência mostra. Mas o mais importante para nós dormirmos em paz e logo pegar no sono é essa paz que só Jesus Cristo pode nos dar, e a palavra dele nos ensina no nome de Jesus. Nós podemos tranquilamente fazer uma oração de entrega do nosso sono nas mãos de Deus. E eu queria convidar você agora a ficar em pé, na presença de Deus. Eu não sei se você dorme bem, se dorme mal. A gente às vezes encontra jovens, adolescentes que estão tendo insônia porque falta alguma coisa dessa paz. Então, nós precisamos fazer a oração. Senhor, eu queria que você fechasse os olhos e começasse a pensar sobre isso. Oração de agradecimento, de ação de graças. Senhor, muito obrigado, porque eu tenho uma cama, eu tenho um quarto para dormir, eu tenho um teto, eu me alimentei durante o dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pelo sustento. Aí depois começa a pensar nas dificuldades que você tem. Comece agora já a orar. Falar, Senhor, isso está tirando a minha paz. Se é um problema familiar, entregue agora na mão de Deus. Senhor, eu não vou ficar, isso não vai roubar minha paz. Se você precisa perdoar alguém, em nome de Jesus, precisa liberar a mágoa que está no seu coração, agora é a noite de você orar dessa forma diante de Deus e fazer disso um vício. Todas as noites você poder entregar na mão de Deus as suas ansiedades, os seus temores em relação ao futuro, em relação às pessoas, em relação ao trabalho, em relação às dificuldades que você está vivendo. Entregue, não tenha dúvida que Deus está cuidando de você. Confie inteiramente em Deus, que você pode estar passando neste momento por essa aflição, mas ela vai passar, porque muitas são aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Creia nisso, creia na manifestação do poder de Deus, que vai à nossa frente, que não dorme, que não cochila, que quando nós estamos dormindo, Ele está trabalhando. Senhor, eu vou dormir, em paz eu me deito, eu vou pegar no sono, mas eu sei que o Senhor está tomando essa causa, e amanhã quando eu acordar, ela certamente já vai estar resolvida, porque o Senhor é o meu Deus, aquele que cuida das minhas coisas. Essa confiança, lance sobre Ele a sua ansiedade, e certamente você vai dormir melhor no nome de Jesus. Não um sono qualquer, mas um sono restaurador,
sono bom, o sono do justo, o sono de quem não deve a ninguém, a não ser o amor. Em nome de Jesus, eu queria, neste momento, que você orasse, não de qualquer forma, mas que você pensasse naquilo que a palavra de Deus, não o que eu disse aqui, eu só citei a palavra de Deus, eu fui falando da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos fazer, para dormir melhor, e eu certamente, eu aplico isso na minha vida. Nem um dia eu quero ficar sem dormir porque eu estou brigado com alguém. Nem um dia eu quero ficar sem dormir porque eu estou magoado. Nem um dia eu quero ficar porque eu estou ansioso em relação ao meu futuro, em relação ao que vai acontecer. Não, minha vida está nas mãos de Deus. Ele controla, Ele é o Senhor, Ele é o dono da minha vida. E eu espero que seja assim a sua oração. Nós vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Se Deus falou no seu coração e você quer fazer a sua oração, Senhor, essa é a oração do sono, oração onde eu vou dormir melhor, oração em que eu entrego tudo nas suas mãos. Faça isso agora em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos neste momento em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Deus, que bom que nós temos a tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela não foi escrita apenas para nós lermos, ó Deus, e achar que, olha que bonito. Não, ela foi feita para nós aplicarmos ela diariamente na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós confiamos inteiramente no Senhor. Nós não temos dúvida que o sono é uma dádiva. O Senhor quer que nós tenhamos sonos restauradores para o outro dia ser produtivo, para o outro dia ser melhor, para o outro dia nós estarmos descansados, Senhor, e nós entregamos o nosso sono nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos toda a ação do inimigo que queira trazer medo na nossa vida, que queira trazer ansiedade na nossa vida, que queira trazer confusão, brigas, iras, ó Pai, para que possamos ficar inimigo de alguma pessoa. Nós repreendemos isso em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós queremos ter paz no nosso coração, nós queremos andar com a nossa cabeça erguida, nós queremos botar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque nós nos prostramos diante da tua presença, nós oramos e entregamos a nossa vida, pedimos perdão pelas nossas falhas, e Senhor, e lhe pedimos, ó Pai, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz dormir em segurança. Senhor, nós estamos seguros nas suas mãos, ó Deus, que o Senhor e faça com que o teu povo entenda perfeitamente, ó Pai, ó Deus, que isso é uma realidade para cada um de nós, não é nada escrito para alguns usufruírem, não, é para todos que querem tomar posse da palavra de Deus, Senhor, e que seja assim na vida do teu povo, não só aqui dentro, ó Pai, mas aqueles que nos ouvem, aqueles que hão de ouvir ainda, Senhor, essa mensagem online, ó Pai, que o Senhor esteja concedendo a vitória, a bênção de dormir em bem e em paz na tua presença, ó Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra e nós temos a convicção que ela nunca volta vazia. Senhor, tem gente que vai tomar posse, ó Deus, e vai certamente ver que funciona, porque a tua palavra funciona, a tua palavra, Senhor, é real e poderosa, Senhor, e nós, Senhor, lhe pedimos que o Senhor esteja abençoando. Dai-nos uma semana de vitória, uma semana abençoada. Nós vamos começar uma semana de oração com os adolescentes, 6 horas da manhã, ó Deus, que seja, Senhor, muita experiência, Senhor, batiza com o Espírito Santo, dá novos dons, faz coisa nova na vida desses meninos e daqueles, Senhor, que estarão aqui juntos, ó Pai, orando, Senhor, por essa semana tão especial, pela vida deles, que eles cresçam te conhecendo, Senhor,
e utilizando a tua palavra, abençoa as programações, ó Deus, das mulheres na terça-feira, dos casais no próximo sábado, e cada culto que nós fizermos nessa igreja, seja para honrar e glorificar o teu nome, que a tua palavra seja sempre pregada, e que os nossos louvores, Senhor, possam te encantar, ó Deus. Muito obrigado, leva-nos debaixo dessa poderosa mão, e que o teu nome seja engrandecido nas nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, Senhor, e pela certamente a noite boa de sono que teremos, restauradora, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado, ó, você vai ter uma noite ótima de sono.